Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, da parte dos sumos sacerdotes e da parte dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. A Igreja nos apresenta hoje, na liturgia da palavra, essa leitura, que é a continuação da leitura que fizemos domingo passado. São juntos. A Igreja divide um domingo e outro, mas precisam ser lidos juntos em sequência, porque Mateus está fazendo um grande contraste aqui. Na semana passada, a Igreja nos apresentou a leitura de Jesus, que após tendo uma grande discussão com os fariseus e os saduceus, e Jesus alerta aos seus discípulos para tomarem conta. Prestem atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento, aquele ensinamento que eles colocam na cabeça do povo, condicionando o povo. Hoje podemos dizer, cuidado com os fake news que passam para nós, colocando como sendo verdade, como sendo de Deus. Isso está no capítulo 16, antes das nossas duas leituras da semana passada e de hoje. Nós não lemos na missa, infelizmente, de domingo, mas é um texto muito importante. Então, após essa discussão com os saduceus e os fariseus, Jesus leva os seus discípulos bem longe de toda a influência dos fariseus, porque os fariseus sempre estão presentes para ver o que Jesus vai ensinar aos seus discípulos e ao povo. E aquilo que eles percebem que não condiz com a lei de Moisés, portanto do Antigo Testamento, aí eles vão até mandar mensagens lá para Jerusalém, no centro do poder, e aonde tem os mais especialistas em lei do Antigo Testamento, para começar já a notar
O que é que Jesus está dizendo diferente daquilo que eles já aprenderam da lei de Moisés? Então Jesus pega os seus discípulos e leva bem longe, lá em cima no norte, Cesareia de Filipe, e aí pergunta a eles, a leitura da semana passada, quem dizem os homens que eu sou? Alguns disseram que João Batista, Elias e até Jeremias, um dos profetas. E Pedro fez aquela grande declaração, muito importante, quando ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia por Pedro ter chegado a essa conclusão, mas ele diz que essa conclusão não veio da sua cabeça. Essa conclusão foi revelação de Deus. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso. Não é pela nossa capacidade humana que você chegou a isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Aí a nossa leitura de hoje, ela vai continuar. Tem mais coisas que nós já explicamos semana passada, né? Na leitura de hoje, Jesus vai mostrar para Pedro o que é ser Messias. Já tinha uma ideia vindo do Antigo Testamento o que ia ser o Messias, e para o povo todo, e para os discípulos, para Pedro, para todo mundo, ser Messias é ser rei dos judeus, a modelo de Davi. Por isso que o povo e o pessoal sempre chama Jesus filho de Davi, porque eles pensam que vai ter um rei novo, que vai administrar tudo e vai se tornar como Davi, guerreando, tendo a sua armada, expulsando os inimigos, matando com quem não concorda, usando até a violência para poder sentar no trono e dominar e ser rei. Essa é a ideia que tinham. Pedro, ele acerta que na realidade Jesus é o Messias, mas Jesus vai dizer para ele: agora é a hora da gente começar a aprender o que é ser Messias de acordo com o nosso Pai, o nosso Criador, que me enviou no meio de vocês, para trazer para vocês o que Deus pensa e ensina, não o que sai apenas da nossa cabeça. É uma ideia que percorre a Bíblia toda, o que é de Deus e o que é nosso. Na nossa segunda leitura, antes de avançar aqui, é interessante que caiu essa frase, essa exortação aqui de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, 1 a 2, que é um pequeno tesouro. São 2 versículos, Romanos capítulo 12, da carta aos Romanos, quando ele vai dizer exatamente o que é a vontade de Deus. Mas antes ele vai dizer: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. São Paulo está dizendo aqui que o culto espiritual na Bíblia significa de acordo com o Espírito de Deus, porque nós temos coisas espirituais aéreas, né? Mas não é a isso que o Carta aos Romanos refere. Carta aos Romanos refere a agir de acordo com o Espírito de Deus. E quem nos mostrou como agir de acordo com o Espírito de Deus é o próprio Filho dele, Jesus Cristo, que nos ensinou através do Evangelho o projeto de Deus. Por isso a importância de ler o Evangelho, que é o centro da Bíblia toda e que é a base e o fundamento de nossa fé. Então, vos oferecerdes em sacrifício vivo, quer dizer, o sacrifício não é você ficar se mortificando, não é você ficar jejuando, não é você criar ocasiões para sofrer, ficar ajoelhado, fazer uma caminhada grande para correr sangue do joelho e dizer eu estou sofrendo, como não tem nada a ver com isso. É assumir o processo da vida. E na vida, para poder construir a dignidade e a fraternidade, tem um custo, tem um sacrifício, que Jesus vai falar daqui a pouco, eu vou voltar a explicar. Mas para saber o que é a vontade de Deus, aqui Paulo ele continua dizendo
Não nos conformeis com o mundo. O mundo é aquilo que nós organizamos pela maneira da gente pensar, pelos nossos interesses. Aquilo que na Eucaristia, no final, nós chamamos eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo, que nos oferece uma outra alternativa àquilo que a nossa cabeça e os nossos interesses organizam na vida, que é a ganância, a dominação, o orgulho. Vejam como funciona o mundo pelas cabeças nossas, tudo para seu interesse. Isso é o mundo que ele está dizendo. Não vos conformeis com a maneira como o mundo se organiza por seus interesses, deixando a realidade como está aí, com miséria, com pobres. Pouco faz questão de tomar conta dos doentes, dos enfermos, dos mais frágeis, quer crescer e ter mais. Isso é o mundo, tanto daquele tempo como de hoje. Então, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Olha, essa é a conversão de Jesus Cristo, a metanoia chamada, a conversão, mudança de mentalidade. Precisamos mudar a nossa cabeça. É o que Jesus Cristo está fazendo no Evangelho com seus discípulos, tentando mostrar para eles que não pode continuar pensando e vivendo de acordo com o Antigo Testamento. Eu trouxe a novidade para vocês, mas é muito difícil mudar de mentalidade. Precisa muita oração e muita graça de Deus para poder enxergar a realidade nova e descobrir a nossa missão dentro dessa realidade. Então, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Essa é uma tarefa muito difícil. O que faz bem e o que faz mal. Porque São Paulo ele vai dizer aqui na carta o que é a vontade de Deus. E ele explica. Muita gente está descobrindo, quero saber o que é a vontade de Deus. Paulo explica. Isto é, o que é da vontade de Deus? Aquilo que é bom. Aquilo que lhe é agradável. Aquilo que é perfeito. Mas como vou descobrir o que é bom? O que é agradável? O que é perfeito? Aí nós temos Jesus, com todo o seu exemplo, com todo o seu ensinamento. É isso que Jesus está tentando mostrar aos seus discípulos agora. Exatamente que a vontade de Deus, ser Messias, no caso de Jesus, vai ter um custo. Porque as autoridades que pensam nos seus interesses, que são do mundo, na época de Jesus só pensavam em si. Quanto mais eu consigo para mim, custe o que custar. Morre que morre, não interessa. O que interessa é que eu faturo. O que interessa é que eu mando. O que interessa é que eu sou grande, que eu apareço como alguém que tem fama, nome, que são as três tentações. E Jesus vai dizer, esse é o messianismo que vocês aprenderam do Antigo Testamento. Precisa mudar de mentalidade, precisa se converter, precisa aprender de mim. E o que Jesus vai dizer aqui, então, na nossa leitura do Evangelho de hoje? Ele aborda Pedro. Aqui nós temos Pedro, que quando Jesus vai falar o que significa ser Messias, ele vai dizer assim, olha, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir para Jerusalém, mas por causa do seu projeto de vida em defesa dos pobres, marginalizados, curando os doentes, abrindo os olhos dos cegos, isso percorre o Evangelho. Nós já vimos isso várias vezes nesses 16 capítulos que já percorremos. E aí Jesus disse, por causa disso, o Filho do Homem vai sofrer muito da parte dos anciãos, sofrer muito da parte dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. Os anciãos é o poder, os sumos sacerdotes é a questão religiosa, que faz a cabeça do povo pela religião em nome de Deus, mas fake news, falsos, enganosos. E depois os mestres da lei que ensinam ao povo. Ensinam aquilo que vem do Antigo Testamento, não querem aceitar o projeto novo de Jesus. Eles vão perseguir Jesus.
ser Messias, ajudar os outros, redimir a vida das pessoas, criar fraternidade, promover a paz, lutar pela justiça, tudo isso tem um custo. E o custo vai ser a perseguição, o sacrifício. E Jesus está dizendo isso, né? Ser Messias verdadeiro, sentar no trono, você pisa e manda nos outros. Servir o povo, algo que ele vai ensinar mais tarde para seus discípulos. Servir o povo tem um custo, oferece a sua vida. Por isso que São Paulo, na realidade, ele vai falar: Pai, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Oferecer a sua vida em sacrifício para a redenção do seu irmão, para o bem do seu irmão. Nós fazemos isso. Os pais fazem isso. Doam toda a sua vida, se sacrificam, se matam para ver o filho sempre melhor. Mas Jesus está dizendo: isso aqui não pode ficar fechado dentro apenas da sua família. Isso precisa ser aberto. Ver qualquer pessoa que sofre, eu preciso ver como que posso ajudar, como que eu posso ser útil. Mas isso vai ter esse custo, esse sacrifício. Aí nós temos a reação de Pedro agora, humano. Agora Pedro, pela sua cabeça, pelo seu interesse, pela sua maneira de pensar vindo do Antigo Testamento, chamou Jesus do lado e disse: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Quer dizer, Pedro não quer assumir o processo da vida de criar um mundo novo, sem violência, mas com amor e com o custo que é necessário da redenção. Não quer. Aí Jesus volta para ele e disse para Pedro: vai para longe, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Isso pela sua cabeça. Quando ele declarou que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, isso é uma inspiração que veio de Deus. Mas da cabeça dele, dos interesses de Pedro, espontaneamente sai aquilo que está dentro dele. O meu interesse, o nosso interesse. Portanto, nada disso que aconteça, porque ele quer ver um Messias, Jesus sentado no trono, mandando nos outros, como era no tempo de Davi e de tantos outros que querem mandar. Jesus chama Pedro de Satanás. E ele pede a tradução mais certa hoje, em todas as traduções da Bíblia, está escrito assim: entra atrás de mim. Você está sendo Satanás, o inimigo de Deus. Agora precisa aprender de mim. Entra atrás de mim, me siga, aprenda de mim. Jesus já tinha chamado Pedro bem no início do Evangelho. Ao beira da praia, ele chamou Pedro e seu irmão André: siga-me. Seguir Jesus, entrar atrás de mim, aprenda de mim. Escuta o que eu trouxe do Pai. Não faça as coisas pelo seu interesse, pela sua cabeça, que você vai ser um Satanás. Atrapalhar a vida dos outros e até destruir a vida dos outros. Isso que Satanás faz. No Apocalipse está escrito lá, usado a palavra o dragão. E ele explica: o dragão não é mais ninguém a não ser a antiga serpente, o diabo ou Satanás. Nomes diferentes, mas é a mesma figura que se opõe e atrapalha o projeto de Deus da fraternidade e da paz, porque vai agir pelo seu interesse. E aí, então, Jesus continua dizendo: ele agora está agindo, disse Jesus, não pela inspiração da vontade de Deus, que quer o bem a todos, para servir a todos, mas pelo seu interesse. E por isso Jesus continua: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é um processo da vida. Vocês todos sabem que qualquer coisa boa que vocês conseguiram teve um custo. Isso é necessário. A vida é assim. Quanto suor para criar os filhos, quanto suor para conseguir um pedaço de terra e construir a sua casa. É o custo.
O custo de construir a vida tem um custo. Agora tem gente que não querem ter custo nenhum, sacrifício nenhum, mas querem sacrificar os outros e eles ficam numa boa, aproveitando da vida dos outros. Isso é o interesse humano. É como nós pensamos: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tudo que convém para mim. E os outros, Deus cuide. E Jesus está trazendo para Pedro, os apóstolos: eu vim para mostrar o que Deus deseja para todos, o bem. Isso eu vim para servir, não para mandar. Vai ter discussões mais tarde na sequência, onde vai aparecer essas leituras, onde Jesus vai ensinar como é ser o verdadeiro Messias, não como o Antigo Testamento, poderoso, sentado no trono, glorificado, mas servindo o povo. E ao servir o povo, por assim dizer, gastar a sua vida, assim como a mãe gasta a sua vida para ver o filho crescer, e faz de tudo, e se mata para ver que o filho consegue ter a vida com dignidade. É o mesmo processo, só que Jesus faz isso para todos. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrar. Aquele que se interessa simplesmente por si mesmo, ele pode ter bens, pode crescer, mas não tem sentido na vida. O sentido na vida está na comunicação, na fraternidade, na convivência, no encontro um com o outro. Quem dá sentido à nossa vida não são o dinheiro, não são os bens, mas quem dá sentido à nossa vida são os filhos, são gente humana, são outras pessoas, são amigos nossos, que nós marcamos para sair, passear juntos, ou ir tomar alguma coisa junto, e conversar, estar junto. Isso que dá sentido à vida. Quem pensa só em si, ele vai ficar trancado, fechado, ele pode ter tudo, mas não tem o sentido da vida, vazio, perde a vida. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que adianta ter tanta coisa? Vai chegar aquele momento na cama que vai partir. O que vai ter? Aqui ele vai dizer no final: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Essa frase merece uma explicação inteira, uma homilia inteira sobre ela. Daquilo nós vamos ter, nada vai ficar escondido. No futuro, isso nós que estamos mais idosos, a gente percebe que aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida desemboca agora na velhice, na idade avançada, e aí que começa a aparecer os problemas. E quando vai no médico, ele vai perguntar: você já fumou? Faz tempo que eu deixei, diz, mas fumei. Tudo desemboca no final. E não adianta esconder, porque a própria vida, com as doenças que vão aparecendo, elas vão revelando tudo que a gente fez durante a nossa vida. Todos os abusos que nós fizemos, todos os exageros que cometemos vão aparecer. E aparecer neste momento mesmo, na vida mesmo. Por isso nada vai ficar escondido, o que Jesus fala. Então, o que poderá alguém dar em troca de sua vida? A vida é a principal, é a mais importante. Ligando um pouquinho só com a primeira leitura, o profeta Jeremias, ele optou seguir o projeto de Deus do Antigo Testamento, luta pela justiça, pela fraternidade, mas foi muito perseguido. Chega um momento que ele fala, até quer desistir, mas não consegue. Quem tem o princípio de Deus no seu coração, de viver a vida, de fazer o bem aos outros, de ver as pessoas contentes, alegres, não consegue largar esse caminho de Deus. Esse é o caminho de Deus, fazer a sua vontade, construir a fraternidade e construir o amor. Portanto, de agora em diante nas leituras nós vamos ver essa reflexão, como é ser Messias, servindo o povo de Deus para vivermos na fraternidade e na paz. Antes de terminar, eu queria fazer uma pequena reflexão agora sobre o mês da Bíblia. O mês da Bíblia
Todo ano nós fazemos mais que 50 anos, 51, 52 anos, já que fazemos estudo de um dos livros da Bíblia Sagrada. Primeiro, antes de tudo, falando sobre a Bíblia Sagrada, nós precisamos perceber que entre todos os livros que tem na Bíblia Sagrada, tem um tesouro no meio. E esse tesouro no meio são os 4 evangelhos, que é o que Jesus Cristo fez e mostrou para nós. E que o Concílio Vaticano II, para nos mostrar que não podemos considerar todos os livros iguais, mas tem um que é mais importante, ele colocou essa frase num documento chamado Dei Verbum. Os principais, os mais importantes, os que devemos seguir hoje é o Evangelho. O Evangelho. Mas o nosso canto, quando nós entramos na procissão, o nosso canto que cantamos hoje, do Zé Vicente, ele salienta uma outra coisa muito importante, que Santo Agostinho já dizia naquela época. Disse: Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro é a vida. Por isso que na oração de hoje, chamada coleta, que eu li antes das leituras, ela inicia com uma frase: Pai, ó Deus, Criador do universo. Criador do universo. Essa é a convicção nossa, é a base da nossa fé em toda a Sagrada Escritura, do início até o fim, e Jesus vai confirmar isso. E é por isso que o Zé Vicente, quando ele fala tua palavra é, que é o canto que nós cantamos, ele diz: tua palavra é luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é. E aí os versos: tua palavra está nas ondas do mar, no sol a brilhar, no pensamento, no sentimento. Portanto, ele está dizendo: tua palavra já está na vida, porque nós somos frutos seus. Nós fomos criados, a natureza toda foi criada por Deus. Portanto, a presença sua em todo o universo está, em nós também está, nos nossos sentimentos também está. Por isso é que a gente precisa ouvir as batidas do coração. O que o coração diz? Nós temos a cabeça para pensar e nós temos o coração, onde saem os sentimentos. E nós precisamos ouvir mais esses sentimentos, que são de Deus. Tua palavra está no som do trovão, no tom da canção, na consciência e na ciência. Todas as descobertas, graças a Deus, que a ciência está fazendo sobre a natureza, sobre tudo que existe, para mim é uma grande revelação. A ciência nos ajuda a entender como funciona a criação de Deus, não para destruí-la e abusar dela, mas para a gente saber aproveitar melhor o que Deus fez na criação, na natureza, descoberto pela ciência, e nos ajudar a viver melhor. As descobertas da ciência são revelação, feitos por nós, pela inteligência que Deus nos deu, mas devem ser usados para o bem de todos, não para a destruição, como alguns tentam fazer. E o último verso aqui, ele diz: tua palavra está no som do trovão, no tom da canção, na consciência. Esse aqui é o terceiro. O outro diz: está na beleza da flor, na grandeza do amor. Tua palavra está na liberdade, na amizade. Na amizade. A amizade que dá sentido à vida. Portanto, a primeira palavra de Deus, precisamos aprender a ler tudo que existe ao nosso redor, tudo que existe no mundo. A nossa própria vida. O nosso próprio corpo, saber entender ele, diferente cada um do outro. Depois, Santo Agostinho diz: Deus escreveu o segundo livro. Como no primeiro livro nós não conseguimos decifrar bem o que Deus deseja para nós, aí Deus escreveu o segundo livro, que vem desde Abraão, o Antigo Testamento, pelos profetas, e finalmente fechou tudo por Jesus Cristo.
Esse que chamamos a Bíblia Sagrada, que dentro dele tem o Santo Evangelho que nós devemos seguir, porque ele coloca dentro dele todas as coisas boas do Antigo Testamento e deixa do lado todas as coisas ruins. E diz o Concílio Vaticano II que a nossa fé se alicerça sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo. Por isso hoje, sem medo nenhum, a gente pode dizer: o que é a palavra de Deus? É Jesus Cristo, com o seu projeto, que no Evangelho de João vai dizer: e terão vida em meu nome. O nome é Jesus com o seu projeto. Por isso, a Igreja nos propõe essa vez estudar e aprofundar a carta aos Efésios, que tem uma reflexão das cartas paulinas, que mostra para nós o eixo central do Evangelho de Jesus Cristo, porque Paulo, após descobrir o Evangelho, ele conhecia bem todo o Antigo Testamento, toda a lei de Moisés, mas ao descobrir o Evangelho, ele disse: tudo que eu conhecia até então, coloca no lixo, agora é Jesus. E a pregação dele, o Evangelho de Paulo, entre os pagãos, vai ser Jesus Cristo, com o seu projeto de amor e fraternidade, de paz, de comunhão. As cartas dele são todas voltadas para viver a vida com dignidade, com amor, com respeito um ao outro, com justiça, sem fazer distinção de pessoas. Está tudo isso nas cartas de São Paulo, mas principalmente na carta aos Efésios, que eu convido vocês, todos nós, eu já estou estudando, já li uma vez, já ouvi também uma vez, e eu estou estudando ela porque é uma riqueza muito grande para nos ajudar a entender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.